meu nome é Soraya. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já te convido a conhecer o canal e se ele for relevante para você, que você possa se inscrever. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma resenha do livro Educar na Realidade, de Catherine Lecoeur. Vamos lá? O livro Educar na Realidade é dividido em 22 capítulos. E já no início, Catherine vai nos dizer que para educar na realidade, nós precisamos levar em consideração 3 princípios. O primeiro, nós precisamos entender qual é o século atual, toda a cultura, a tecnologia que nos permeia, para que assim a gente possa educar as crianças. Segundo, nós precisamos educar na curiosidade. A curiosidade é o motor interno das crianças, aquilo que as move no mundo e que permite que elas conheçam o mundo. E para educar na curiosidade, Catherine já escreveu um livro propriamente sobre isso, que você pode ler e se você quiser, você pode ver também a resenha que eu fiz sobre esse livro, Educar na Curiosidade, que eu vou deixar aqui nos cards para que você possa assistir depois. E o terceiro princípio, nós precisamos educar com realismo. Mas, para educar com realismo, nós precisamos entender qual é essa realidade que Catherine vai nos dizer ao longo de todo esse livro. O que eu achei muito interessante é que a autora, ao longo de todo o livro, traz muitas referências de estudos sobre as tecnologias e sobre a realidade, sobre como o cérebro da criança funciona. Isso é muito interessante para que a gente possa entender de onde a Catherine vai trazer todas essas informações. Já no início, a Catherine vai falar sobre os neuromitos que rondam o desenvolvimento infantil. A palavra neuromito, ela foi criada por Alan Crocard em 1980. E a palavra mesmo já diz o que significa. É um mito que envolve a neurociência. Catherine, então, traz alguns dos neuromitos que rondam esse desenvolvimento infantil. Por exemplo, a criança tem uma inteligência ilimitada. Se a gente parar para pensar neste neuromito, nós vamos ver claramente que isso não é verdade. Porque se a gente estimula demais as crianças, tem muitos estímulos externos, a gente pode acabar saturando os sentidos das crianças e tendo o efeito contrário. E então, a Catherine vai trazer um exemplo muito bacana, que é o do porteiro da memória. Imagina uma discoteca, ok? Essa discoteca seria a memória de trabalho, aquela memória que nós usamos no nosso dia a dia, né? Então, a memória de trabalho. E lá na porta dessa discoteca tem uma pessoa que vai filtrar quem entra e quem sai. Essa pessoa é o porteiro, certo? E esse porteiro, ele seria a atenção. Ok? Então, na porta tem o porteiro, que é a atenção, e o ambiente, a discoteca, é a nossa memória de trabalho. Esse porteiro, o trabalho dele seria filtrar, né? Ele não vai deixar entrar qualquer pessoa, vai entrar só aquela pessoa que deve estar ali, e não qualquer um que passar pela rua e queira entrar na discoteca. Se esse porteiro não faz um trabalho bom, ele deixa passar qualquer um, ele não filtra quem entra e quem sai, a discoteca corre o risco de colapsar, certo? É a mesma coisa que ocorre com as crianças. Nós temos um porteiro que é a atenção. Se a nossa atenção ela não filtra o que entra, a nossa memória pode colapsar. Aqui ela vai se estender um pouco falando sobre o caso da multitarefa, que é muito comum hoje em dia. O que é a multitarefa? Como a própria palavra fala, é muitas tarefas realizadas ao mesmo tempo. E aí, nós pensamos, que legal, eu consigo ser multitarefa, mas na verdade nós não conseguimos exercer 2 tarefas que dependem de um processamento cognitivo ao mesmo tempo. A gente consegue realizar talvez as 2 em paralelo, mas não ao mesmo tempo. Nós oscilamos de uma para outra. Por exemplo, você está escutando uma música e lendo um livro. Você não está fazendo, por mais que pense que está fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo, uma hora você está prestando atenção no livro e a música fica de fundo, outra hora você está prestando atenção na letra da música e o livro fica de lado. É assim que acontece, nós focamos a nossa atenção em uma coisa, depois desfocamos dessa coisa para focar em outra. O problema é que se a gente fizesse a primeira coisa que depende da nossa cognição, do nosso pensamento, e terminasse para depois começar outra, aquilo sairia com muito mais fluidez. Mas quando nós focamos e desfocamos o tempo todo, nós temos todo o trabalho de quando retomamos a atenção. Estou lendo o livro, vou retomar a atenção para o livro, nós precisamos entender
aonde que parou a nossa linha de raciocínio. E é por isso que o caso da multitarefa pode sim atrapalhar o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças. A autora também vai trazer uma explicação sobre motivação e vai dividir a motivação em 3. Existe a motivação externa, a interna e a transcendente. A motivação externa, ela está muito ligada a uma corrente da psicologia que se chama behaviorismo e fala sobre como o ambiente influencia na pessoa. Essa motivação externa, ela é mais mecanicista. Então, pensando numa educação voltada a motivações externas, tudo depende do ambiente, tudo depende daquilo que está fora da criança e daquilo que nós vamos fazer com que a criança haja. Por exemplo, quando nós damos castigos e recompensas, são importantes? São. Mas dependendo da forma como eles são aplicados, eles vão se tornar motivações totalmente externas. A criança não faz aquilo porque ela sabe que é o bem, porque ela sabe que vai ser bom, que é verdadeiro, que é belo. Ela faz aquilo porque ela está sendo, de certa forma, obrigada. Ela vê o motivo da sua ação totalmente externo a ela. Se ela fizer, ela ganha uma recompensa. Então, talvez ela vai agir só para ganhar a recompensa. E não porque aquilo era aquilo que ela queria fazer. Ou, se ela não fizer, ela vai receber um castigo. Então, ela vai fazer ou deixar de fazer, sempre pesando nessa balança de recompensas ou não. E nós temos, ao passo que nós temos essa motivação externa, nós temos também a motivação interna, que, como o próprio nome diz, é algo que vem de dentro. A criança entende que ela deve fazer aquilo, porque é pro bem dela, porque é uma coisa boa ser feita, porque ela vai ter uma recompensa interior, né? Sabe quando você faz a sua tarefa e você fica feliz porque você terminou? Então, se você faz a tarefa simplesmente porque você fica feliz por ter terminado, é uma motivação interna. Você realizou aquilo que deveria ter sido feito e tem uma sensação de bem-estar. Então, essa seria a motivação interna, certo? Ok, mas qual que é a diferença, então, entre as duas? Uma acontece externa a ela e depende totalmente do ambiente, depende totalmente de algo que não vem dela, e outra acontece de forma interior. As duas, elas podem estar associadas à liberação de dopamina, certo? Que é o hormônio do prazer. Mas a diferença é basicamente a seguinte. Então, imagina que uma criança está jogando um jogo no celular, que no final do jogo ela ganha uns balõezinhos, um parabéns, e aquilo tem uma descarga de dopamina. Ela recebe aquela dopamina de uma forma muito rápida, com uma carga grande. Ok, ficou feliz, passou do jogo, mas ao mesmo tempo que vem, passa. Aquele prazer momentâneo logo passa, então ela precisa jogar novamente para sentir novamente. E assim sucessivamente. A segunda, a motivação interna, ela também tem uma descarga de dopamina, mas ela é muito mais suave, mais sutil e de certa forma dura um pouco mais. Por exemplo, a criança tem um trabalho para fazer, uma tarefa a cumprir, e ela sabe que ela deve realizar aquilo, então ela realiza e no final ela se sente bem, aquela sensação de dever cumprido. Isso também tem a ver com a liberação de dopamina, mas é alguma coisa muito mais sutil e mais duradoura. Além dessas duas motivações, nós temos uma terceira, que é a motivação transcendente, que é a motivação, de certa forma, maior. Como que funciona? A externa não depende dela, a interna depende. A transcendente também depende dela. Mas a diferença entre a interna e a transcendente é que a motivação transcendente tem a ver com o outro. Não é só dela, não se refere só a fazer alguma coisa para o bem dela, mas para o bem de quem convive com ela, para o bem de uma outra pessoa, para o próximo. Por isso é transcendente. E é isso que nós devemos buscar fazer com que as crianças possam desenvolver essa motivação transcendente. O que acontece é que como as crianças têm um contato muito grande com as tecnologias, às vezes elas se tornam reféns apenas das motivações externas, porque elas não aprenderam a desenvolver nem a interna nem a transcendente. Tudo depende do externo, tudo depende das recompensas ou dos castigos que eu vou ter. É cada vez mais comum vermos crianças que não têm mais
paciência para esperar as coisas, que não conseguem adiar gratificações, que quando estão sem tecnologias ficam com um estado de apatia, que não se interessam pela realidade fora das telas, e isso nos preocupa muito. Nós estamos vendo que cada vez mais as crianças estão sedentas de sentido. Elas não sabem o sentido daquilo que elas estão vivendo. Isso é sério, né? Nós não estamos mais ensinando para as crianças algumas virtudes importantes para o desenvolvimento delas, como a paciência, conseguir esperar gratificações, são coisas que as crianças quase não conseguem mais, porque se num jogo ela recebe a gratificação assim que ela terminar a fase, por que na vida real não vai ser assim mesmo? Outras coisas, elas não sabem mais o que é temperança. Temperança é justamente essa capacidade de você esperar, adiar uma gratificação, mesmo aquilo sendo bom para você, você sabe que se você esperar vai ter alguma coisa melhor. E nisso nós podemos falar, Caterine nos traz aqui também, sobre aquele experimento que eu acredito que você já viu, do chocolate. Teve uma vez que eles fizeram um experimento com 653 crianças ao longo de 2 anos, com as crianças de 4 anos. Eles colocavam um pedaço de chocolate na frente dessas crianças e diziam para elas que se elas conseguissem esperar para comer o chocolate depois que o adulto voltasse, ela ia ganhar um outro pedaço de chocolate. Ou seja, se ela esperasse, ela ia sair com o dobro do chocolate que ela tinha na frente. E aí foi muito interessante que muitas crianças elas não conseguiam esperar para receber esses chocolates. E perceberam que as crianças que conseguiam adiar a gratificação eram justamente aquelas que conseguiam focar a sua atenção naquilo que elas deveriam fazer, que era esperar. E aí a gente pode voltar àquela metáfora lá do porteiro. Elas conseguiam filtrar a informação e o porteiro estava atento naquilo que ele deveria fazer, que era filtrar aquela informação que elas receberam para depois agir de forma adequada. Caterine vai trazer também nessa obra a alegoria da caverna, de Platão. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar, mas se você não ouviu, eu vou explanar um pouquinho aqui para vocês. Platão escreveu a alegoria da caverna na obra A República há 25 séculos atrás, ok? E ela é extremamente atual. Nessa alegoria, ele fala que tinha alguns prisioneiros, imagina alguns prisioneiros presos numa caverna, uma caverna totalmente escura. E nessa caverna, esses prisioneiros estavam acorrentados, né, pelas mãos, pelos braços, e também na cabeça, o que não permitia que eles virassem a cabeça e vissem o que estava acontecendo fora da caverna. Então, eles só conseguiam olhar diretamente para o fundo da caverna, para a parede, certo? E fora da caverna tinha uma fogueira. Nessa fogueira, uma fogueira grande, né? E na frente da fogueira, algumas pessoas passavam com objetos na mão. Então, e esses objetos refletiam lá no fundo da caverna. Então, tudo que esses prisioneiros que estavam na caverna conseguiam ver eram só as sombras dos objetos e das pessoas passando na frente da fogueira, ok? Essa é a alegoria da caverna. Então, um desses prisioneiros consegue se soltar e ele sai da caverna com muita dificuldade, porque se ele estava o tempo todo na escuridão, ao ver a luz do dia, da fogueira, enfim, aquilo machuca os olhos, de fato arde. Também o corpo, enfim, ele não estava acostumado com uma realidade fora da caverna, certo? E então, de início, ele não gosta. De início, aquilo machuca, fere. E ele quer voltar, deseja voltar, mas ele está curioso para ver o que está fora da caverna. E à medida que o tempo vai passando, ele acaba se acostumando. Primeiro com a noite, com as estrelas, com a lua, ele começa a conseguir enxergar outras coisas. Depois, ele vai se acostumando e começando a enxergar, de fato, a realidade fora da caverna. E então, a gente pode pensar toda essa alegoria da caverna como a realidade que nós vivemos. Esse fugitivo vai voltar para a caverna e tentar convencer aqueles que estão presos, aprisionados lá com correntes, a ir para fora da caverna, né? E de início eles vão relutar, eles não vão querer fazer isso. Eles vão chamar esse fugitivo de louco. E a gente consegue ver isso justamente
na nossa realidade com relação às tecnologias. Imagina que ali, né, a tecnologia, um tablet, um celular, um computador, é como se fosse uma caverna, certo? Na tecnologia, na internet, nós conseguimos ver muitas coisas, de fato, nós conseguimos ver tudo, né? A gente pode pesquisar tudo no Google, mas aquilo não passa de imagens, não passa de vídeos, de fotos, de áudios. Nós não estamos vendo de fato aquilo, nós estamos vendo as sombras dentro de uma caverna. A partir do momento que uma pessoa se desprende das tecnologias e vive no mundo real, de início ela não vai gostar tanto. De início talvez vai bater uma certa apatia, talvez ela não vai ter tanto interesse pela realidade. Mas quanto mais tempo ela fica fora da caverna, mais ela aprecia a realidade. E o que ela vai querer fazer? Ela vai querer resgatar as pessoas que estão aprisionadas nas tecnologias e mostrar toda a realidade que existe fora da internet, fora dessas tecnologias. Eu achei muito interessante a Catherine fazer essa ligação com a alegoria da caverna e mostrar como isso é atual. Eu acredito que se Platão estivesse aqui hoje em dia, ele iria se surpreender como o que ele escreveu se encaixa perfeitamente na nossa realidade. E é importante ressaltar que a Catherine, no seu livro, ela não está dizendo que as tecnologias são motivo para tudo que está acontecendo hoje em dia, que elas são ruins e tudo mais. Não é isso. Mas é um tempo para cada coisa. Tecnologia, elas foram feitas para que nós adultos pudéssemos usufruir disso. E é muito importante que haja, assim nós conseguimos nos comunicar, nós conseguimos ter acesso a inúmeras coisas que antes não era possível. Mas é importante também ressaltar que ela aponta aqui no livro que pessoas que trabalham em grandes empresas de tecnologia como Google, Yahoo, Apple, não colocam seus filhos em escolas que promovam as tecnologias, porque eles sabem que para aquela idade as tecnologias não são favoráveis, elas vão mais atrapalhar do que ajudar. Na página 109, Catherine nos diz, abre aspas, discernir entre o que a criança pede e o que essa natureza requer é um trabalho que uma ferramenta digital não consegue realizar, por muito bons que sejam os dispositivos e os algoritmos de seus aplicativos, porque esse discernimento requer sensibilidade. E a sensibilidade é profundamente humana, não digital. Fecha aspas. E aqui eu acredito que resume, de certa forma, tudo o que a Catherine vai nos dizer aqui. Ela fala sobre o sentido e como a falta de sentido está impermeada no nosso dia a dia. Nós não sabemos mais o que faz sentido e o que não faz, porque nós não estamos com a nossa atenção voltada para aquilo que realmente importa. Ela fala sobre a sensibilidade e como é importante nós desenvolvermos um olhar sensível, porque é só por meio do olhar sensível que nós conseguimos ter motivações transcendentes. Porque se a gente não tem sensibilidade com o que está acontecendo ao nosso redor, a gente não vai se motivar a fazer algo ao outro, algo ao próximo. Então nós precisamos desenvolver a sensibilidade primeiro em nós, para que a gente possa, através do nosso olhar na realidade, ir construindo o olhar da criança, né? O adulto, ele vai justamente ser essa pessoa, esse intermediário entre a realidade e a criança, porque ele já tem um filtro da sensibilidade, teoricamente deveria ter. E é o adulto que vai orientar o olhar da criança no mundo. Qualquer tecnologia, por melhor que seja, não vai conseguir fazer isso, porque ela não tem essa sensibilidade que é propriamente humana. Tem muito mais para falar sobre esse livro, porque ele é muito rico, mas eu acredito que a melhor forma de você conhecer a obra é de fato lendo. Ela tem um valor bem acessível aqui na internet, você encontra em vários lugares, vários sites. E a linguagem que a autora traz aqui é uma linguagem muito acessível. Nós conseguimos ler e entender claramente o que ela está dizendo e como tudo faz muito sentido. Se você gostou desse vídeo, deixa já seu gostei aqui embaixo e também coloca nos comentários. Vou adorar saber que ele foi útil para você. E não esqueça de assistir o outro vídeo, do Educar na Curiosidade, que também é fantástico e nos faz ter um olhar muito mais sensível para a educação das nossas crianças. Muito obrigada por assistir e até mais!